a Lara por me convidarem para estar aqui. Acho muito maravilhoso, um espaço de muita força. E a gente que trabalha com acolhimento familiar sabe que a gente precisa cada vez mais investir nos espaços comunitários, né, para a gente se fortalecer. Eu sou psicóloga e eu sou coordenadora técnica do Serviço de Brasília, que é executado pelo Aconchego. A gente executa desde nossa assinatura de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social daqui, é de outubro de 2018, e o nosso primeiro acolhimento foi em julho de 2019. Então, acho que esse já é um primeiro dado interessante para a gente falar sobre formação e, de certa forma, sobre divulgação, que era um pouco que a Lara ia mostrar no slide dela, né? Esses primeiros meses da implementação de um serviço, eles têm tudo a ver com isso, eles têm a ver com a divulgação e com a preparação da rede, né? Tanto dos profissionais, como da sociedade civil, como do próprio sistema de garantia de direitos. Então, por exemplo, aqui em Brasília, o começo do serviço, a gente ficou muito tempo investindo em sensibilizar o sistema de garantia de direito local para que a gente pudesse começar a divulgar para a sociedade civil, né? Então, isso faz parte do processo formativo e faz parte do processo de divulgação. Então, quando a Lara me convida para falar sobre formação de família acolhedora, para mim a formação ela já começa na própria divulgação, né? Porque você pensar em qual que é a linguagem que você vai usar, em o que você quer comunicar para as famílias que vão procurar o serviço, o que motiva, no caso da execução indireta, né, as OSCs, como é o Aconchego, como é o Fazendo História, o que motiva uma OSC a escolher fazer essa execução. Então, tudo isso perpassa pensar essa divulgação, tá? Vamos ver se eu vou ter mais sorte que a Lara, tá? Vocês vão me cortando se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mas eu também queria compartilhar um pouco a minha tela com vocês para ficar um pouquinho menos fala e ficar mais exemplificativo, assim. Aqui para a gente, esse processo começou para pensar de que maneira que a gente queria apresentar o nosso serviço, né? Acho que vocês já devem ter visto, não sei se a Jane trouxe, o símbolo nacional, né? É a campanha de Campinas, do Sapeca, que é aquele guarda-chuvinha e aquela frase da tempestade passa e a vida continua. Aqui em Brasília, a gente queria muito usar o guarda-chuva, porque a Jane participou da preparação da equipe, enfim, né? A gente queria manter essa identidade com a política pública nacional, mas a gente queria dar um pouco a nossa carinha. Então, a gente começou a pensar o que a gente queria transmitir. Então, o nosso símbolo aqui é um guarda-chuva com um IP estilizado, porque aqui em Brasília o IP é um símbolo da cidade, né? E o IP nasce na seca. E a gente gosta muito dessa ideia, assim, né? De que o árido, ele não é só árido, ele tem uma potência. E é com isso que o acolhimento trabalha, né? Com uma situação muito adversa, mas na qual é preciso você lidar com a potência. Então, foi nisso que a gente pensou quando a gente pensou no guarda-chuva com o IP. Para além disso, o que motiva a gente, né? A ideia da aldeia para educar uma criança, e que na nossa divulgação a gente não queria passar uma ideia de caridade. A gente queria se afastar o máximo possível de uma coisa de venham ser bonzinhos, venham fazer caridade, porque não era por aí que a gente acredita que é o serviço. A gente acredita no serviço como um desdobramento do dever constitucional de cuidar e zelar pelas crianças enquanto sociedade civil, né? Que não é só o Estado e não é só a família, mas é a sociedade como um todo. Então, a gente queria muito que o tom da divulgação tivesse isso. Então, a gente teve um primeiro ano de divulgação muito difícil, assim,
porque algo que a maioria dos municípios observa e que aqui não foi diferente, é que você tem um boom, eu acho que a Lara deve ter falado disso, eu não vim na semana passada, eu vim só no primeiro encontro. Quando você divulga o serviço, muitas vezes você tem assim, um monte de inscrição. Eu lembro que a primeira vez que a gente divulgou, a gente ficou super empolgado, assim, que a gente fez um Google Forms, né, para as pessoas se inscreverem, que a gente ia fazer a palestra. E aí tinham, assim, 150 inscritos. A gente pensou, nossa, assim, arrasamos, né? Somos o máximo. E aí, de 150 inscritos, eu acho que 40, 50 pessoas foram na palestra. E dessas 40, 50, 14 começaram o curso. Dessas 14, 10 terminaram. Então, tem esse efeito de afunilamento, que não é um efeito ruim. O afunilamento, ele mostra, talvez, que a comunicação está sendo efetiva, né? Que você está conseguindo passar qual que é a amplitude do que é um serviço de família acolhedora. Tá? Então, nosso primeiro ano a gente tropeçou muito na divulgação, porque a gente divulgava muito em rede social e tentava fazer incursão na mídia local. Mas a gente não tinha uma pessoa especializada para fazer essa divulgação, a gente ia fazendo meio com o que a gente tinha, assim. E foi, a gente ficou ali um ano com 12 famílias. Primeiro ano a gente teve 12 famílias. E aí a gente resolveu tentar profissionalizar um pouco isso, né? E aí a gente conseguiu uma empresa de comunicação que fazia um pro bono, conseguimos um recursinho, e aí a gente divulgou uma campanha, assim, essa foi a última campanha que a gente divulgou. A gente conseguiu fazer buzzdoor, a gente conseguiu fazer outdoor, conseguimos fazer várias coisas, e a campanha, ela aconteceu junto com o início da pandemia. E aí foi um fenômeno muito interessante, assim, porque tinha muita gente ligada virtualmente no que estava acontecendo e a gente teve que repensar toda a nossa metodologia de formação. Então, eu vou falar um pouquinho disso para vocês também. E uma outra coisa que ajudou muito na divulgação foi o momento que a gente sacou que a divulgação não podia ser exclusiva do aconchego, né? Porque ficava uma coisa meio que só a gente falando bem da gente, né? E aí a gente teve que retomar aquele processo inicial de sensibilização da rede, do Sistema de Garantia de Direitos. E aí o MP, aqui do DF, o MPDFT, lançou uma campanha. Essa é a campanha do MPDFT. Ela é muito legal porque na divulgação do MPDFT, eles têm, as redes sociais dele têm um alcance muito grande. Eles passam essa mesma ideia, né, que é temporário, mas que os efeitos perduram. E eles fizeram uma comunicação muito efetiva, porque eles já falavam como é que fazia para fazer a inscrição, já falavam que ia rolar uma entrevista, ia rolar um curso, ia ter uma visita domiciliar. Então, eles conseguiram agregar muita informação na campanha deles. E isso foi muito importante para a gente, porque aí não era só o aconchego falando de um serviço, era alguém do sistema de justiça que endossava isso. E fez muita diferença, né? Um órgão como o MP, que tem todo um respaldo, quando você tem ele bancando o serviço, é muito importante, porque ele fala, ó, isso aqui é bom, isso aqui dá certo. Então, isso deu uma força maior para a gente. E o que a gente fez em um ano, em 2019, a gente triplicou. Eu tinha 12 famílias em 2019 e hoje eu tenho 36 famílias habilitadas. 12 que falta fazer entrevista domiciliar, assim, que a gente está tipo enrolando para fazer porque a gente não tem vaga. Então a gente não quer que as pessoas também fiquem nessa expectativa. Então foi muito bom fazer esse percurso, né? E entender o processo de divulgação como um processo de formação, né? Da pessoa que capta aquela mensagem e aí quando ela entra em contato com o serviço,
a gente já tem que estar atento. Como é que ela acessou o serviço? Onde ela viu? Ela viu numa reportagem? Ela viu no MP? Né? O que o meu instrumental de inscrição está contemplando? Quais são os critérios mínimos? Né? O que trouxe essa família? Então, quando a gente vai acessar essa família para marcar entrevista ou para convidar para palestra, antes a gente fazia palestra presencial, agora a gente tem feito tirar dúvidas online, tem funcionado muito, que já dá aquela primeira enxugada, mas essa acolhida, ela já diz muito, que às vezes num telefonema, né, quando a gente liga para falar, queria confirmar se você se inscreveu para ser família acolhedora, né, se tem alguma coisa, alguma dúvida, a pessoa já fala algumas coisas que você já pode dar uma direcionada. Aqui no Aconchego, a gente também trabalha com alguns grupos de apoio à adoção. E aí, às vezes, a pessoa, na fala dela, ela fala algo que você já percebe ali que ela não está ali por isso. Antes mesmo do curso, antes mesmo da entrevista, no próprio telefone. Ah, você já conhece tal serviço que a gente faz também? E a gente já encaminha para uma outra coisa, né? Então, tá ligado nesse acesso é muito importante, né? O processo de formação, ele não abarca só os encontros formativos, ele abarca uma totalidade, tá? Lara, você quer tentar fazer o seu trem, o seu negócio agora? Pode ser, Ju, aí a gente... Pode ser, vou tentar. Tá. Mas é só complementando mesmo, porque eu acho que você disse coisas... Foi. Importantes. Boa. Tá lerdo, foi. Então, não, só complementando, gente, que eu também coloquei um pouco em slide para a gente organizar. Esse é o símbolo que a Júlia falou, né, que foi desenvolvido pelo SAPECA, o Serviço de Campinas, e depois doado, né, não sei se esse é o termo, para o Ministério da Cidadania para ser o logo oficial do Famílias Acolhedoras no Brasil, né? Então, e aí normalmente tem a frase que aqui não tem, né? A tempestade passa, a vida continua. A ideia essa ideia de transitoriedade, né, de apoio no momento difícil. Então, vários serviços ao redor do Brasil usam esse logo, ou como a Júlia mostrou, adaptações desse logo, né? Assim, então, eu coloquei aqui, né, que acho que, como a Júlia diz, a divulgação é tipo parte fundamental da implementação e consolidação do serviço no município, né? Ela faz parte da metodologia do serviço, né? A gente foi também aprendendo isso com a prática, né? Eu acho que a princípio isso também não era algo que a gente focava tanto, na verdade, a gente pensava tanto, e cada vez mais a gente vem pensando, né? E quando a gente fala a gente, não estou só falando da questão do serviço do Instituto, mas outros serviços, outros lugares que a gente está pensando sobre família acolhedora, e a gente reflete sobre a importância de que isso seja, né, algo pensado metodologicamente, assim. Então, por que é fundamental? Porque sem o envolvimento da sociedade civil, esse serviço não existe, né? A gente precisa de pessoas voluntárias que topem ser família acolhedora, então a gente precisa chegar nessas pessoas, né? Essas pessoas precisam conhecer o serviço e querer participar. Então, a divulgação, ela também faz parte da metodologia do serviço em ações permanentes e contínuas, né? Ela não é só, então vamos fazer uma divulgação agora e pronto, né? Ela também tem que ter ações contínuas aí ao longo do serviço, porque sempre, quando o serviço está em movimento, é um serviço fluido, então tem famílias que entram, aí por circunstâncias da vida tem famílias que param de acolher, então a gente sempre tem que estar divulgando para que novas famílias entrem, possivelmente, e também para que a rede conheça esse serviço que, na maioria dos municípios, é muito novo e muito desconhecido.
Então, acho que a divulgação ela serve para 2 propósitos, né, disseminar a proposta do acolhimento familiar no município e para captar famílias da comunidade que possam ser interessadas, né. E essas estratégias de divulgação, a gente falou bastante disso na semana passada, elas têm que ser discutidas no âmbito da gestão, né, incluir equipe técnica, incluir famílias acolhedoras quando elas existem, porque a gente vê que elas são as grandes divulgadoras do serviço, né, elas podem ser muito, um braço forte nosso para essa divulgação. E aí é isso, a Júlia, né, no Aconchego conseguiu uma assessoria de imprensa, talvez em algum serviço, algum município seja a própria secretaria de comunicação do município, ou parceria com alguma universidade, enfim, precisa ser ir pensando aí em estratégias. Mas aí tem algumas estratégias, né, de serviços que fazem, então desenvolver um logotipo, então ou esse guarda-chuva a marca, né, então família acolhedora de, eh, sei lá, Juazeiro do Norte, aí vai ter lá o símbolo com o textinho, aí fazer que vai estar estampado em todos os lugares, aí fazer campanha, entrevista, matéria de TV, rádio, mídia impressa, né, jornalzinho do bairro, revista, enfim, isso são ideias que alguns serviços fazem, nem sempre isso é possível, tá, gente? A gente nunca conseguiu campanha publicitária com figuras públicas, mas vai que algum município consiga, né, alguém influente do município que vai falar. Aí a Jane até falou disso semana passada, né, os anúncios nos ônibus, outdoor, totens, relógios da cidade, distribuição de material promocional, chaveiro, caneta, bloco, tem serviço que também colocou aquele jogo americano nos restaurantes por quilo, então já vinha impresso, assim, na folhinha que você coloca na bandeja, com a identidade visual e os contatos do serviço, panfletagem, e algo que eu acho que é bem importante mesmo, é um evento de lançamento, né, tipo um seminário, evento de lançamento, com a participação né, do prefeito, prefeita, vereadores, secretários, secretárias, se tiver juiz, promotor, defensoria pública e da sociedade civil, né? Um grande evento que fale, olha, esse é um novo serviço do município, quando é novo, né? Ou, enfim, falar um pouco desse serviço, acho super válido. Claro, uma coisa que a Jane fala sempre, ela deve ter falado, é que isso tudo varia muito também de acordo com o porte do município, né? Então, uma coisa que a gente precisa pensar, Brasília tem uma estrutura diferente de todos os lugares, assim. Então, às vezes, o que funciona aqui não funciona em outros lugares, né? Um município de pequeno porte, ele tem outro tipo de estratégia, né? A Jane sempre fala muito lá em Campinas que deu muito certo a parceria com a associação dos comerciantes, uma coisa assim, né? Então, pensar o que tem de forte em cada município. Ju. Sim, perfeito. Vai ser muito único, né? E também vai ser único dependendo do perfil de família que a gente quer atrair, né? Então, sei lá, se o nosso foco é a primeira infância, até eu coloquei uma. É que eu não consegui achar um folder de divulgação do Famílias aqui do Instituto, porque está sendo revisto, mas antes a gente acolhia 0 a 2, então era uma foto tipo de um bebê muito pequenininho, sabe? Com umas mãozinhas assim, e aí depois foi mudando, porque quando a gente. Então, se a gente quer um foco adolescente, se a gente quer um foco famílias que possam acolher crianças com algum tipo de deficiência, a gente tem que pensar isso, qual é a imagem, qual a foto eu vou colocar, né? Qual que é a linguagem, onde eu vou. Enfim, também, além das redes sociais, né, pensar onde eu vou fazer a palestra, né, onde eu vou levar o panfleto, é numa igreja, é num centro comunitário, é numa UBS, né, então tem serviços que os profissionais do SUS e do SUAS são grandes parceiros também na captação de famílias, né, então é numa UBS que alguma enfermeira fala, ai, essa família tem super perfil para ser família acolhedora, e aí contata o pessoal do serviço, né? Eu acho que isso é bem rico. E aí, só para fechar, eu coloquei um de vocês, Ju, nem sei se é atual, mas
E à esquerda tem um post que o Instituto fez no Instagram, e aí tinha outros, aquele post tipo dos stories, sabe? Que vai aparecendo vários. Então, que também é interessante, a gente faz isso regularmente, de falar sobre acolhimento familiar e já colocar tipo as dúvidas frequentes. Então, essa questão da diferença adoção e acolhimento familiar é clássica, né? Sempre as pessoas perguntam. Então, a gente já comunica falando da diferença e depois colocando, se você acha que tem perfil para ser família acolhedora, se inscreva aqui ou se cadastre aqui, né? Então, são maneiras da gente ir informando as pessoas. Então, acho que é isso, a divulgação é informação, né, para a rede, informação geral, e aí pensar estrategicamente onde seria o melhor lugar para a gente fazer isso, né? Acho que era mais isso, Ju, que eu queria falar. Deixa eu parar, meu. Não sei se tem alguma pergunta, gente, algum comentário. Não, ninguém tá. A gente penou tanto, né, Lara? A gente para pensar nessa história dessa divulgação. Ai, gente, eu ficava assim, quando eu começava, eu ficava à noite sem dormir, pensando como é que a gente vai divulgar isso, porque dá um medo, assim, né? Ainda mais a gente que tem uma questão, assim, acho que isso é importante. Quem faz execução indireta, né? Se a gente vai falar de seleção, vamos falar. Quem faz execução indireta, igual a gente tem meta para cumprir, né? E eu ficava pensando na meta, assim, meu Deus, como é que eu vou atingir, quando que eu vou atingir a meta? E até compreender, e isso já tem a ver com a seleção, que não tem a ver com atingir a meta, né? Porque não adianta eu ter 40 famílias acolhedoras, né? Muito melhor eu ter 10 que atendem ao que é o serviço e ao que o serviço deseja, ao que o serviço acredita, aos valores, ao que a política pública prega, do que eu ter 40 que que não vão fazer um acolhimento, né? Que vão fazer várias coisas que não são acolhimento. Então, isso é uma questão importante para a gente pensar no processo de formação e seleção, tá? Vamos voltar, então, aqui, que aí, pensando nisso, tinha algumas questões que eu queria colocar para vocês, que é o seguinte, então, a gente teve todo o processo de divulgação, quando a gente vai, então, começar a formação e a seleção, né, das famílias acolhedoras. O que eu quero com esse processo? O que eu quero quando eu vou formar famílias acolhedoras? O que eu quero quando eu vou selecionar famílias acolhedoras? O que me vai fazer falar se essas pessoas estão aptas ou não a prosseguir com o acolhimento? Então, a gente tem alguns pontos que a gente pensa aqui, né? Que perpassam desde a divulgação até as entrevistas e o processo seletivo. Isso exige muito que a equipe que vai trabalhar na formação esteja muito em sintonia. É necessário uma equipe muito presente e uma equipe que revisite a capacitação a cada ciclo. Cada ciclo que a gente faz uma capacitação, a gente aprende uma coisa diferente. Então, a primeira capacitação que a gente fez era presencial, né? Ela tinha ali um modelo. Isso é uma coisa importante para falar. Aí, quando a gente foi fazer não foi nem a segunda, foi a terceira, porque a primeira e a segunda elas foram concomitantes. A terceira foi um pouco depois. A primeira e a segunda deram muito certo. A gente teve ali 9 famílias maravilhosas, foi assim muito interessante. Na outra que a gente fez no segundo semestre, a primeira foi no primeiro semestre, começou em março, acabou em maio, mais ou menos. E aí na segunda, a equipe estava muito confiante, sabe? A gente estava muito assim, nossa, deu super certo, é isso mesmo, é esse o modelo.
vamos fazer a turma, vai ser larará, vai ser o máximo. E a gente esqueceu de estudar a nossa própria capacitação. A gente fez no mesmo modelo e a gente se eximiu de aprender com algumas coisinhas. Então, essa segunda rodada, essa terceira turma, foi uma terceira turma que a gente teve uma série de pipoquinhos depois, que tem a ver com isso que eu vou falar para vocês agora. Às vezes parece que eu estou conversando fiado, gente, mas eu tenho toda uma lógica, tá? Então, o que eu penso para formar a família acolhedora? Então, eu tenho que pensar na disponibilidade afetiva e emocional dessas pessoas. Elas vão receber crianças para estar na casa delas, para morar com elas, para participar do cotidiano. Então, tem que ter uma abertura, tanto, né, dos afetos, quanto da estabilidade emocional daquele grupo familiar, né? Quais são as motivações para exercer aquela função de acolhedor e quais são as habilidades em exercer aquela função? Então, por que aquela família chegou no serviço? Essa pergunta, ela é essencial. Para mim, ela é uma pergunta-chave. Porque ainda a gente tem muita gente que procura o serviço, pelo menos aqui em Brasília, né? A Lara pode falar um pouco como é que é em São Paulo. A gente tem muita gente que procura querendo sentir, fazer assim uma experiência para ver se é possível andar com uma adoção. Então, por que essa família chega? Com a pandemia, a gente recebeu no começo, as pessoas acharam um pouco, eu acho, eu tenho essa impressão muito pessoal, que o home office ia ser uma coisa super tranquila, assim. Então, a gente recebeu algumas pessoas que falavam assim, eu queria acolher uma criança no período que eu estou de home office. Aí, essa pessoa, assim, a gente vai conversar, a gente vai ver, mas você já põe uma luzinha ali, né? Porque, assim, como é que é acolher durante o home office? E aí, quando voltar presencial, a gente vai pegar essa criança e a gente vai pôr aonde, assim, né? Então, a motivação, ela é uma coisa que a gente tem que estar muito atenta, né? É uma família que teve uma perda recente e está tentando ocupar esse lugar. Então, a motivação, ela diz muito. Padrão saudável das relações de apego e desapego. Eu não gosto muito desse termo padrão saudável, não, mas eu acho que ele explica, assim. Como é que essas pessoas lidam com as idas e vindas, com as chegadas e partidas? Elas têm uma estabilidade emocional, elas falam sobre os sentimentos, elas têm vinculações flexíveis. Isso é uma questão. Flexibilidade e tolerância. O serviço é uma política pública. Então, a criança vai estar na família acolhedora, mas assim, essa família é flexível para receber uma criança que vem de um mundo completamente diferente do dela? Ela é flexível para escutar as orientações que a equipe tem que dar? Ela tem uma dinâmica muito rígida ou ela tem uma dinâmica que pode se adequar à chegada de alguém, né? Como é que ela lida com algo que sai do cotidiano dela ou talvez fira Tem bacon só. ou que talvez tem alguém que está com o micro pronto. Ou que talvez fira alguma coisa na rotina, né? Como é que é isso? Como é que é o ciclo de vida dessa família? Tem a ver com aquilo que eu falei da perda. Ela chegou por uma perda? Como é que essa família se formou, né? De que maneira eles chegaram em Brasília? Eles têm uma questão de itinerância, então é perigoso perigoso, tá, gente? Eles se mudarem no meio do processo de acolhimento, como é que é isso? E essas questões que eu estou falando não são questões para a gente observar e guardar para a gente na nossa cabecinha, não. Isso vai ser dialogado com as famílias ao longo da formação, porque não é um processo hierárquico, assim, de eu estou detendo este poder formativo, eu sou o mestre e eu vou formar você para ser a família acolhedora. Não. O processo de formação de família acolhedora, ele é um processo dialógico, ele não é um processo técnico no sentido de profissionalização, assim, dessa coisa rígida, de você ensinar um ofício. Para mim, é uma formação em direitos humanos, então ela é uma formação pessoal.
Então, ela é dialógica. Então, nada disso a gente vai pegar, anotar no bloquinho para pôr menos 1 ponto, mais 5 pontos, menos 3. Não é nesse sentido. É de começar a iniciar, tanto no processo das entrevistas, como durante os grupos, esse diálogo e essas reflexões, para que as próprias famílias, quando elas verem que tem algo aqui que não dá uma liga, elas possam fazer a autocrítica e falar, não, nesse momento isso não cabe na minha vida, né? Como se relaciona com a diferença e com a diversidade? Isso é um ponto fundamental, tá? Porque muitas pessoas, acho que a maioria de nós, assim, muita gente se acha super aberto, né? Nossa, sou uma pessoa muito aberta. Até que não é. Até ter alguma coisa que mexe num ponto rígido dentro de mim. Então, o acolhimento no Brasil, ele tem classe, ele tem cor. Então, a gente recebe crianças, geral, aqui em Brasília, né? Acho que a estatística na maioria dos lugares, a gente recebe crianças negras, filhas de famílias pobres, né? Que têm suas peculiaridades como toda família. Então, por exemplo, se eu tiver uma família que tem uma determinada prática religiosa muito rígida e ela vai receber uma criança que vem de um outro credo, como é que isso vai ser para ela? Né? Mas se for um bebê não vai fazer diferença. Será que não faz? Como é que vai ser na hora de receber as orientações dessa mãe, né? Se for um caso de reintegração, né? Se for não sei, a gente pode pensar em 1000 exemplos que me explicam. Outro exemplo, se for uma família vegana e uma criança um pouco maior que já tem o hábito de comer carne. Como é que essa família vai lidar com isso? Então, são pequenos grandes pontos que a gente precisa ter em mente, assim, né? Quais são as relações familiares e comunitárias? Esse é um ponto super importante. Que essa família é uma família isolada? Uma pergunta que a gente recebe muito no processo de inscrição é o seguinte: pode ser família acolhedora se eu for uma pessoa só? A gente recebe muito essa pergunta. Pode, não tem problema. A gente tem aqui, acho que são duas ou três mulheres solteiras que são famílias acolhedoras. Mas elas têm uma super rede de apoio. Então, elas não passam aperto. Elas têm um tio que vai, que leva, que busca, a mãe é vizinha, né? Tem um namorado que topou junto. Então, assim, elas têm relações familiares e comunitárias muito ricas. Por outro lado, a gente já recebeu casais que eram isolados em si mesmos. Eu sempre brinco. Uma vez um casal de acolhedores, a gente tem problema, tá, gente, com família acolhedora. Família acolhedora é gente, faz parte do processo de formação entender que família acolhedora é gente. E a gente estava brigando nessa época muito por conta de um determinado encaminhamento, e ele ficou muito bravo comigo. Ele falou assim: você devia ser família acolhedora por um dia para você ver o que a gente passa. Aí eu falei: você devia ser técnico por um dia para ver o que a gente passa. E aí rimos muito. Aí eu virei para ele e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca seria família acolhedora. Eu não passo nos critérios. Para começar, eu sou uma pessoa isolada. A minha família não mora em Brasília. Sou eu, o meu marido e a minha filha. A minha família é a minha equipe de trabalho, as minhas amigas de faculdade, que é um bando de workaholic. Como é que eu vou acolher uma criança? Né? Não tem como. Então, essa é uma reflexão importante. Quais são as suas limitações? Eu seria uma péssima família acolhedora. Então, é importante que essas coisas sejam ditas, porque não significa que as pessoas que não completam a formação ou que não são habilitadas, que elas são pessoas ruins ou incapazes. Aquilo só não cabe na vida naquele momento, mas outras coisas podem caber, né? Como é que é a rotina familiar? Existem experiências anteriores de acolhimento informal? O Brasil é um país que tem o hábito de acolher informalmente, né? É um primo que vem do interior que vai morar, é a filha de um vizinho,
né? Isso acontece muito nas comunidades, assim, né? É muito comum. Então, como é que isso aparece na história dessa família? Capacidade de pedir ajuda e colaborar com a equipe. Essa é muito importante, gente. Aquela família que você fala, gente, essa família é ótima. Não, nossa, não me dá trabalho, não me pede nada. Muita atenção. Quem que nunca pede nada, né? Aí vai pedir quando o negócio está estourando. Ah, não dou mais conta. Não, tem que ser um diálogo constante, cotidiano, para se pensar no que a equipe pode contribuir. Porque o processo de acolhimento, ele não fica isolado no núcleo da família. A equipe técnica faz parte disso. Então, como é que essa família interage, pede ajuda, colabora, opina e se comunica com essa equipe, né? Existem membros da família que estão em situação de dependência química, né, e outras questões também, acontecem em todas as famílias, em todas as classes sociais, mas podem prejudicar o processo de acolhimento de uma criança. Então, a gente precisa estar atento a isso, e acho que um ponto essencial que perpassa todos os outros é a abertura para o diálogo. Então, assim, falei um monte, mas o que significa tudo isso? Isso aqui é a cola para pensar como eu vou selecionar essas famílias e sobre o que eu vou falar nos meus encontros e nas minhas entrevistas. Quando acaba tudo, né, a gente faz uma listinha aqui, a minha equipe, e a gente fala, família tal. Ah, tem isso? Tem. Tem aquilo? Tem. Ah, tem aquele outro? Tem. E aí a gente vai discutindo as percepções em equipe. Por isso que é importante, se não der para a equipe inteira participar da capacitação, ter um número significativo. Nunca é bom dar uma capacitação sozinha, porque tem coisas que se perdem. Entrevista a gente sempre faz em dupla. Sempre faz em dúvida é um bom ato falho, porque é isso, a gente sempre faz em dúvida, né? A gente nunca tem garantia de nada, né? Então, sempre em dupla, na capacitação, pelo menos metade da equipe, uma faz a ata, a outra conduz, a outra faz o diálogo, porque aí você tem um olhar muito mais amplo, muito mais rico e muito mais costurado. Até aqui tudo bem, gente? Eu estou indo muito rápido, é porque é muita coisa. Ô, Ju, Ninguém falou nada. não sei se você Fala. vai falar sobre as etapas, né? Porque até é algo também muito próprio de cada serviço, mas talvez você podia falar como vocês fazem, assim, faz uma palestra, né, uma entrevista antes ou depois. É o que eu ia falar agora. Tá. Que é isso, depois que a gente pensa em tudo isso, a gente pensa em como é que a gente vai organizar isso. Começou com a divulgação, né? Como a Lara falou, é parte da metodologia. Depois veio para a inscrição. Aqui a gente faz um formulário que as pessoas preenchem. Depois a gente tem alguém que liga para todo mundo, né? E aí, antes a gente fazia por e-mail, agora a gente decidiu que não. É um trabalho danado, mas a gente liga para cada pessoa que se inscreveu no formulário, porque a gente entendeu que isso dá uma pessoalizada, as pessoas se sentem contempladas, e é muito importante ter esse contato mais próximo. Depois que a gente a gente liga para todo mundo quando a gente definiu o quê? Uma data para fazer uma palestra. Hoje eu nem chamo mais de palestra. Em 2019 era palestra, porque era num auditório, a gente fazia para um grupo, tinha lá um PowerPoint, uma coisa. Hoje eu faço um tira-dúvidas pelo Zoom, né? Eu abro a sala, faço ali o tira-dúvidas. Antes, né, de não tirar dúvidas, eu falo algumas coisas, eu falo o que é o serviço, como é que funciona, e aí eu abro para as pessoas irem tirando dúvidas. E é muito, não sei se a palavra é engraçada, acho que é, porque assim, tem umas dúvidas que sempre aparecem, né, que é a clássica, né, quando essa criança for embora, vai sofrer, essa é a básica. Mas aparecem
coisas assim. A última que a gente fez, apareceu uma que tinha aparecido uma vez há muito tempo, ficou um tempão sem aparecer, que era da licença maternidade. Ah, quando chega uma criança, eu posso tirar uma licença maternidade? Então, assim, essa tinha muito tempo que não aparecia, né? Aí a gente faz uma explicação. Como é que é a inserção em escola, como é que é a relação com a família de origem. Então, primeiro a gente faz esse encontro do Tira Dúvidas, tá? Qual que era o nosso ideal de vida? A gente já fez em vários modelos. Depois dessa palestra, que hoje com esse modelo online é o Tira Dúvidas no Zoom, a gente fazia uma entrevista antes dos encontros de capacitação. Quando o curso era presencial, a gente fez todas as primeiras entrevistas antes. Nos primeiros 2 ou 3 cursos online, a gente conseguiu fazer antes, porque era um número menor. Depois, o que começou a acontecer? A gente fazia aquele mundo de entrevista, e aí as pessoas começavam o curso e meio que abandonavam na metade. E aí a equipe estava se desgastando muito com isso, assim. Acontecia alguma coisa que a entrevista, as pessoas continuavam mobilizadas, tinha uma queda, mas muitas iam ainda por conta da coisa do online, não tem que sair de casa, tá ali mesmo, e aí vai e começa a faltar. Agora a gente faz a primeira entrevista na metade do curso. A gente faz 2 encontros, e aí naquela semana, entre o segundo e o terceiro encontro, a gente faz as entrevistas. Porque aí meio que a gente já deu uma murchada que tinha que dar, e a gente não desgasta tanto a equipe. Então, aí a gente faz essa primeira entrevista online na metade do curso, né? O curso são 6 semanas, eu vou falar de cada semana para vocês. No final do curso, a gente já tem ali uma lista de quais são as questões de cada família. As famílias que a gente já percebeu que não tem perfil, por algum desses motivos, ou porque não tem tempo, ou porque está mobilizada a adotar, ou por alguma outra coisa, a gente faz uma devolutiva online. É porque se eu já vi que não vai dar, por que eu vou fazer uma entrevista presencial? Vou lá na casa da pessoa, num momento de pandemia, não tem porquê. Aí a gente faz essa devolutiva online, abre para escutar e às vezes até para se surpreender, porque às vezes uma coisa que a gente tinha ficado com a impressão era outra e ok, a gente faz esse momento e faz a entrevista depois. Das que a gente acha que não, que tem uma boa participação, que teve adesão, que a entrevista foi bacana e tal, aí a gente marca essa última entrevista domiciliar, tá? O que aconteceu nos casos, por exemplo, agora o que a gente tem discutido muito é de fazer 2 online e a domiciliar, para que a domiciliar seja só um checklist, assim, para você não ter que ficar muito tempo ali na casa da pessoa conversando, porque é isso, assim, né? Na pandemia a gente tem que estar muito atento aos aspectos de biossegurança. Fora tudo, também tem isso. Então, na última formação que a gente fez, os casos aqui em Brasília estavam em baixa, então a gente fez uma entrevista mais prolongadinha no domiciliar. Essa a gente vai começar uma agora. A gente já conversou entre a gente que se tiver do jeito que tá, a gente vai fazer 2 online, a primeira no meio e a segunda no final, e aí depois vai fazer a domiciliar só para conhecer a casa, ver se é adequado para uma criança, porque agora o aspecto da pandemia faz a gente pensar sobre isso. Inclusive, isso é algo que passou a ser trabalhado durante a capacitação, uma coisa até que eu esqueci de colocar aqui, porque as pessoas têm que refletir se elas estão abertas, e aí eu sou muito sincera nisso, aos riscos que o acolhimento traz em relação ao Covid. Porque
vai ter um determinado momento em que aqui a gente nunca parou de fazer o período, as visitas, né? Isso tem mudado, né? Como é que a gente faz, se está embaixo, se está em alto, se está muito caro, né? Mas assim, nunca se fechou o aconchego para visitas, porque a gente não consegue pensar num processo de reintegração sem fazer um processo de visitação. Então, as famílias, elas têm que pensar sobre isso. Assim como elas têm que pensar que, tá, e se eu tiver Covid? Como é que eu vou fazer com essa criança? Então, pensar sobre a pandemia e o Covid, hoje em dia, faz parte do processo. Até porque a gente teve casos em que o processo de desligamento da criança, ele foi acelerado por conta de uma família que se contaminou, e aí a orientação da UBS foi, a exposição desse bebê ainda está pouca, a gente estava começando a fazer um processo de ir para a família de origem, se tiver os lugares para a criança ficar melhor. Aí foi, liberação, tem uma portaria que fala, né, a portaria conjunta do MDS com o CNJ, foi assim, que não é uma coisa que a gente geralmente faz, mas as pessoas têm que ir refletindo sobre isso. Então, quais são os conteúdos? Isso aqui era uma foto de quando a gente fazia presencial, que assim, gente, acho que o online ele tem uma coisa muito massa, igual isso aqui, é muito legal, né? Tem gente de todos os lugares. Acho que eu não teria visto tanto a Lara nesse último ano se não fosse essa possibilidade de fazer online, mas eu sinto muita falta disso aqui, né? Porque o processo de formação, ele é um processo que a gente precisa se conhecer, né? Ele é um processo de contato. Por isso que quando foi começar, a Lara falou assim, se vocês puderem, deixem as câmeras abertas, né? Aqui é um outro tipo de formação, mas isso é uma coisa que a gente pega muito no pé nos 6 encontros. Então, depois que a gente fez lá a entrevista, depois que a gente fez a inscrição, a palestra, a gente começa os 6 encontros. E pensar nisso, assim, como que os encontros, eles vão proporcionar que a gente se vincule a essas famílias, que a gente conheça essas famílias. E aí, nesse formato online, que é uma coisa que eu até falei, que até ia falar depois, ver as pessoas é muito importante. Às vezes é difícil, porque a gente faz aqui à noite, né? Quarta-feira à noite. Os cursos têm. Então, assim, as pessoas estão vendo, e às vezes tem gente que está pondo o menino para dormir, tem gente que está fazendo a janta. E aí, de que maneira fazer tudo isso e fazer uma formação é possível? De que maneira você está realmente presente? Então, a gente fala muito sobre a importância de estar com a câmera aberta e de estar ali, né? Então, assim, uma pessoa que ficou 6 encontros com a câmera fechada e nunca nem pensou em falar, eu estou com a câmera fechada porque minha conexão com a internet é ruim, eu estou com a câmera fechada porque o meu filho está dormindo, Isso diz alguma coisa, né? Então, o online, ele traz esse desafio. Que é isso, né? A transição do presencial para o online. No presencial, a gente se tocava, a gente mexia com as pessoas, a gente tirava do lugar, a gente fazia vivências, e isso a gente não podia perder. Porque para nós aqui do Aconchego, isso que fazia o processo ser pessoal. As pessoas refletirem e se colocarem naquele lugar. Né? Então, essa, por exemplo, é uma imagem de um conceito do psicodrama que chama matriz de identidade. A gente trabalha a matriz de identidade para as pessoas pensarem nas importâncias das relações para a constituição do sujeito. E aí a gente construía a matriz com os participantes. A gente fazia o psicodrama. Eu não sou psicodramatista, mas o Aconchego tem uma grande quantidade de gente psicodramatistas. E aí a gente acaba aprendendo um pouco. Então, eles faziam a gente fazia escultura e cena. E, cara, como é que a gente ia fazer isso online? E a gente foi descobrindo que era possível. Então, a gente foi montando a matriz em foto,
né? E questionando, e dando exemplos, e trazendo para que não se perdesse a essência da formação. Ao mesmo tempo que no presencial a gente conseguia fazer um encontro de 3 horas e passava muito rápido, no online dá 2 horas, está todo mundo querendo morrer, porque cansa ficar na frente do computador. Então a gente teve que pensar em como condensar sem perder a qualidade, tá? E a gente fez isso brincando. Então, uma coisa que a gente fazia no presencial era brincar. E foi uma coisa que a gente continuou mantendo no online. Então, o formato de todos os encontros, ele é o mesmo formato. A gente começa com uma brincadeira. A gente aquece para o encontro com uma brincadeira. Então, a gente brinca de forca, a gente brinca de batata quente. A Sofia, que é a nossa psicóloga, faz aquela brincadeira que ela tira um objeto assim e eu não sei onde ela arruma os objetos assim. Ela tem tipo um sapatinho de cristal na casa dela, aí ela tira um sapatinho de cristal e as pessoas vão contando história e aquilo vai gerando uma identificação e uma identidade no grupo. Então a gente abre com uma brincadeira, porque baixa a guarda das pessoas. Depois da brincadeira, a gente vai circulando o tema. O que vocês acham que essa brincadeira tem a ver com o tema de hoje? Né? Por que essa brincadeira fez vocês se sentirem? Como é que vocês pensaram? E aí a gente aquece para o tema e vai trazendo mais os conteúdos teóricos, né? Qual foi a ordem que a gente construiu esses encontros? Aqui, é isso que eu queria. Aqui na matriz, nessa foto aqui, a matriz ela deu uma luz um pouco para a gente construir a sequência dos encontros. Então, o que a gente fez? O primeiro encontro, ele é um encontro sobre fundamento, tá? Então, eu sempre falo assim, é um encontro meio palestrinha, assim, né? Que fala, e aí que você fala do SUA, você fala do ECA, todo aquele rio teórico que a pessoa precisa saber aonde que ela está se enfiando, né? E a partir do segundo encontro, o que a gente faz? A matriz de identidade ela é uma teoria que vai da relação do indivíduo com o outro, para o indivíduo outro, indivíduo sociedade. E a gente caminha um pouco nessa linha. Então, depois dessa chuva teórica, a gente fala do desenvolvimento infantil. Então, a gente fala da criança que vai ser acolhida. Depois a gente fala dessa criança na relação com o outro. Então, a gente fala sobre famílias, né? Era esse encontro aqui. Esse é um encontro muito importante para a gente. Para mim, talvez, não sei se é difícil falar um encontro mais ou menos, mas assim, qual que é a brincadeira que a gente faz? É uma brincadeira que não é muito brincadeira. A gente escreve família é. E aí as pessoas, a gente abre o quadro branco, né? E as pessoas começam a escrever família é. Tá? E aí, como é que geralmente isso vai? Família é a primeira coisa que aparece, amor. Família é amor. Família é união. Família é porto seguro. Família é não sei o quê. Família é vínculo. Família é proteção. Aí vem um abençoado da equipe e escreve: família é briga. Aí a outra pessoa pensa e fala: família é conflito. Família é para a gente complexificar o conceito de família, porque a formação ela precisa ter essa função, que tem a ver com isso aqui. Qual é a minha flexibilidade e como eu me relaciono com a diferença e com a diversidade. Porque essa família que vai chegar, que as pessoas têm que entender que elas não vão acolher uma criança, um indivíduozinho no universo. Elas vão acolher umas 10 pessoas ali junto com elas, porque aquele indivíduo vem com um monte de gente. Ele é constituído por um monte de gente, que necessariamente vai ser diferente de mim. Tá? Então,
E isso não significa que essa família é uma família ruim. Nem significa que a minha família, que está acolhendo aquela criança, é uma família perfeita. Então, esse exercício, né, que está no terceiro encontro, para mim, ele é muito importante porque ele mostra um pouco das concepções, das crenças e dos valores das pessoas que estão se habilitando a fazer parte do serviço, né? Então, falas que são muito duras com as famílias de origem, por exemplo. Ah, mas como é que uma mãe perdeu a guarda de uma criança? Tem que estar atenta a essa fala, porque assim, a gente vai estar trabalhando com 20 mães que perderam a guarda de uma criança. E elas não estão ali para ser julgadas. Essa não é a nossa intenção. E a família acolhedora que está todos os dias com a criança, ela é a ponte desse diálogo com a criança. Então, se ela for rivalizar, ou se ela for julgar, ou se ela for menosprezar uma outra família que tem uma dinâmica distinta da dela, isso vai ser um problema. Essa criança vai sofrer durante o acolhimento, porque ela é parte de uma determinada família. E se ela sentir que a família dela é rejeitada por quem a acolhe, em alguma medida, ela vai se sentir rejeitada. Então, isso é uma reflexão importante. Então, gente, legislação, desenvolvimento, família. Aí depois a gente passa para histórias de vida, que é, a gente fala um pouquinho do álbum, né, do Fazendo História, a gente fala sobre as narrativas e fala um pouco sobre o que leva as pessoas a chegarem no acolhimento, né, que não é uma linearidade, né, que nem todas as histórias são iguais, né? Então, histórias de vida, narrativa, a importância do registro, né? Como é que aqui sempre aparece um pouco a questão dos limites, né? De se relacionar com a criança a partir da própria história, de você entender que se relacionar com uma criança que você está acolhendo é se relacionar com a sua história, né? Cada criança que se acolhe toca uma família de um jeito diferente, e isso precisa ser dito no processo formativo, né? Depois a gente trabalha separação, luto e vínculo, né? O que é o vínculo, como é que a gente faz para se separar, como é que a gente lida com isso. E por último, a gente trabalha com o cotidiano do acolhimento. A gente chama as pessoas para pensarem em como elas se imaginam naquele dia a dia. Do terceiro encontro para frente, a partir desse encontro de famílias, quando a gente passou para o modelo virtual, a gente sempre traz uma família acolhedora, porque foi meio concomitante. A gente passou para o virtual e a gente já tinha família acolhedora para trazer. Antes a gente não tinha tantas famílias acolhedoras assim. Então, do terceiro para frente, a última meia hora tem uma família acolhedora junto com a gente, e uma família acolhedora que a gente entende junto com o grupo de famílias acolhedoras, que é uma família que tem alguma coisa interessante para falar sobre aquele ponto específico, né? Então, nesse de famílias e famílias, a gente já trouxe várias, mas tem uma família que eu gosto muito quando ela vem, porque ela fala do sentimento de rivalidade. São poucas pessoas que têm coragem de falar, né? Que quando começou o processo da criança que ela estava acolhendo e visitar os pais, a primeira vez que ela voltou, que a criança foi na visita, a mãe falou alguma coisa do jeito que ela tinha arrumado o cabelo da menina. E ela ficou muito brava. E ela falou, nossa, eu queria matar ela, assim, né? Como que ela... Eu tô cuidando da filha dela para ela. Como é que ela vai criticar o jeito, assim? E é muito importante que isso seja dito num processo de formação. É muito importante que a gente não romantize o acolhimento, que a gente traga ele pé no chão, assim, porque é lindo, eu sou apaixonada, eu acho que, assim, que é o futuro do sistema de acolhimento, eu acho que é a família acolhedora, mas dá muito trabalho, aí a Lara falou uma coisa super importante do perfil, porque às vezes as pessoas ficam ansiosas para acolher,
né? Deixa eu fechar isso. Aí a gente encerra todo encontro com um livro. Aí a gente já fala dos livros. Eu queria ver vocês. É muito importante que nos encontros a gente pense e faça as pessoas refletirem sobre qual é o perfil que elas estão abertas a acolher. O que acontece? Isso vai gerando uma ansiedade, né? Você fez ali uma inscrição, aí você foi numa palestra, aí você ficou 6 semanas fazendo o curso. Você vai ficando ansioso, né? E aí muita gente fala assim, e aí depois que eu terminar, quanto tempo depois? Não sei. Não sei quanto tempo depois vai demorar, né? Porque o sistema de justiça não funciona de acordo com o meu desejo, assim. E tem uma família acolhedora que fala uma coisa que é brilhante, assim. Ela era da primeira turma e aí demorou um tempo, assim, entre a formação da primeira turma e a primeira criança que chegou. E aí, nesse meio tempo, a gente fez uma supervisão e aí ela falou assim, Júlia, todo dia eu me pegava desejando que uma criança chegasse para eu acolher. E aí eu me dei conta que chegar uma criança significa que tem uma criança com os direitos violados. Aí eu parei. Então, isso foi uma reflexão importante para trazer para o grupo. Porque ela falava, eu fico tão ansiosa, eu quero tanto, 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 tanto que chegue uma criança. Aí ela falou, poxa, eu me dei conta que eu só estava pensando em mim, no que eu queria, assim, e não estava pensando no que significa para aquela criança chegar no acolhimento. E quando ela traz isso, mexe com o grupo, ela já trouxe isso várias vezes, mas gera uma ansiedade. Esse processo de espera gera uma ansiedade que tem a ver com o perfil. Durante todo esse processo formativo, a gente vai falando, não, vocês têm que pensar no perfil, vocês têm que pensar no perfil, pensem no perfil. Aqui a gente acolhe 0 a 6, tá? O que é pensar no perfil? A gente fecha o perfil na visita domiciliar, né? Porque a gente vai lá, vê a casa, quantos cabem, como é que é, se tem piscina, se tem escada, se uma criança que engatinha é perigoso, se... Ok, tem essa coisa prática. Mas aí o que acontece? Às vezes uma família que está muito ansiosa, ela fala assim, não, eu aceito tudo. Aceito de 0 a 6, aceito grupo de irmãos, aceito criança com uma questão específica de saúde, aceito tudo. A criança que chegar, eu aceito. Gente, isso é muito complicado. Porque é bom, tem famílias que são abertas de fato, mas tem famílias que não são abertas, né? Elas têm que poder falar qual que é o desejo delas, e qual é a disponibilidade. Então, a gente teve uma família que estava nessa da ansiedade, e aí chegou um grupo de irmãos. Eram 2 meninos. 4 e 6 anos. O que a gente comeu bronha? Num determinado momento da entrevista, ela falou muito sobre o quanto ela gostava de bebês. Nossa, que ela adorava bebê, que ela adorava o cheirinho de bebê, bebê. E isso passou batido. Quando os meninos chegaram, a gente queria muito acolher, porque a gente nunca tinha acolhido uma dupla de irmãos. E a gente queria muito, e ela era a única família que tinha disponível, que o perfil estava lá no nosso quadro como aberto. Te ligou na hora, ela falou, eu quero, nossa, eu quero, vai ser ótimo. Gente, essa mulher, ela fez um acolhimento excelente, foi maravilhoso, mas ela quase ficou louca. E a gente quase ficou louca junto, né? E ela é nossa vizinha de porta, assim. Então, assim, o aconchego tá aqui, passam 2 portas, é a casa dela. Então, os meninos viviam no aconchego, que eles achavam o aconchego máximo, que tem brinquedo, que não sei o quê. Ela demandava da equipe, de um tanto, vocês não têm ideia. E ela sofreu horrores, né? Porque ela nunca achava que o que ela fazia era suficiente para os meninos. Isso é uma outra coisa. O acolhimento não é para o menino sair falando inglês, francês, espanhol, fazendo sapateado, né? Não é isso. E ela queria, assim, que os meninos... Eles tinham uma questão muito grande de alfabetização, como muitas crianças acolhidas têm. E ela achava que ela ia resolver tudo, assim. Então, ela ficava muito frustrada. E não era isso. E ela ficava louca comigo, porque eu falava assim, não se preocupe com a escola.
Estamos no meio de uma pandemia. Os meninos têm outras questões. Não se preocupem com a escola. Como que eu não vou me preocupar com a escola? Esse menino tem que ler, esse menino tem que escrever, esse menino não vai ler agora, ele não vai escrever agora, não se preocupa com isso. Ele está pedindo outras coisas. Então, a formação ela também é para isso, para dar uma nivelada entre o que é expectativa e o que é realidade. E esse perfil, ele tem que caber na realidade das famílias, né? Então, não adianta assim, vou acolher tudo. O que cabe para você acolher? Então, assim, isso é essencial. Aí alguém tinha perguntado, como é que é a seleção? A seleção, então, ela é isso tudo, ela é só isso tudo. Ela é esse processo ultra complexo que demanda um bocado e que, mais que tudo, demanda uma abertura para você se relacionar com essa pessoa que está se habilitando para o serviço e para que você não tenha medo de dizer para ela, neste momento, você não pode ser uma família acolhedora. E tem uma coisa que a minha chefa fala, a presidente do Aconchego, que é da gente aprender a qualificar a nossa intuição. Que às vezes a gente tem algumas famílias acolhedoras que a gente fica assim, ai, não sei o que foi, uma coisa, não sei o que é. O que é esse não sei que está batendo na equipe? Foi uma fala? Foi o quê? Porque nós somos técnicos. A gente não é qualquer pessoa. Nós somos técnicos. Então, o nosso olhar, ele é um exemplo muito bobo. A gente tinha um casal naquela turma presencial, eles eram um casal um pouco mais velho. E eles eram ótimos, assim, eles eram uns fofos. Mas uma assistente social nossa, num determinado encontro, virou e falou assim: tem alguma coisa que não sei, fiquei. E aí a gente ficou com aquilo, e aí, muito tempo depois, ela foi se ligar que foi uma fala que ele fez enquanto estava. Isso se perde no online, tá, gente? Isso exige que a equipe esteja muito mais ligada. Ele fez uma fala enquanto ele estava tomando café com uma outra pessoa que estava participando ali da capacitação, que foi uma fala um pouco inconveniente, assim. Foi uma fala que extrapolava um pouquinho os limites daquela relação ali, e ela estava passando e ela pescou, assim. Ele meio que deu em cima da menina da outra família acolhedora. Isso é um desqualificador? Não. Eles acabaram nem sendo família acolhedora por outros motivos. Mas, assim, é um desqualificador? Não. Mas é algo que tem que se prestar atenção, porque diz dos limites. Como que aquela pessoa respeita os limites de um lugar que é institucional? Como que ela respeita ali o outro, o próprio parceiro? Então, é muito sobre qualificar essa nossa intuição, né? Que não é só uma intuição, às vezes é uma escuta mesmo. Às vezes não, é uma escuta, né? E a gente precisa ver aqui que ela está se remetendo. Olha, eu falei um bocado, são 4h20, eu queria escutar vocês. E aí eu conto mais caos, se vocês quiserem, eu gosto mesmo de contar caos. Ô Ju, a Camila está com a mão levantada, mas eu só queria complementar umas coisas que eu fui anotando, que eu acho interessante pensar, assim. Então, você vai dizendo, né? Eu acho que a Júlia foi dizendo dessa importância, quando eles, acho que pontos, né? A gente fala critérios, então a importância do serviço delimitar os critérios, né? Então tem critérios objetivos, normalmente tem que morar no município, mínimo de idade, não pode estar no cadastro de adoção, isso está na lei, né? Então tem umas coisas objetivas e tem o que a Júlia falou bastante sobre os critérios subjetivos, né? Que aí, enfim, então isso é uma parte importante da equipe estar alinhada e entender o que é importante, né? Como critério. E aí delimitar esse fluxo. Esse fluxo, alguém perguntou, ele não tem algo fixo, vai depender de cada serviço. Aqui a gente normalmente faz palestras, porque São Paulo vem um grande número de pessoas interessadas e vai afunilando. Em municípios menores, às vezes aparece 2 famílias
a cada 6 meses, então você não vai esperar juntar um monte de família, então você vai fazendo formações com cada família, enfim, isso vai se adaptando, tá? Agora, eu acho legal também pensar que, assim, às vezes tem famílias e pessoas que aparecem que não têm o perfil de ser família acolhedora ou não estão no momento, mas elas também podem contribuir de outras formas para o serviço, né? Então, a gente também não, se forem pessoas bacanas, a gente não precisa perder essas pessoas, né? Elas podem ser voluntárias, contribuir com, sei lá, gente, aí a gente depende da necessidade de cada serviço, mas isso pode ser. Eu acho importante a Júlia falar isso, a gente também faz muito, né, Ju, que a formação, ou curso, a capacitação, ele não é só um passar informação para a família, né? Não é o que a gente está fazendo aqui com vocês, não é tipo, então, acolhimento é isso, família é isso. Não, a gente é muito mais vivencial, porque a gente precisa conhecer muito, quase intimamente essa família e as dinâmicas dela, né? Então, a gente precisa que a família fale, se coloque, né? Então, não é só um passar informação, tá? Porque o acolhimento, ele não é só um trabalho da cabeça, né? Ele mobiliza muitas emoções. Então, a gente também, na formação, a gente normalmente faz dinâmicas, lê livros, textos que mobilizam também as famílias emocionalmente, tá? Então, às vezes rola chororô, rola, né? Então, e é importante isso, tá? E eu também acho, Ju, você falou da questão do perfil da família para acolhimento, eu acho que dependendo da situação, essa formação básica, ela pode se desdobrar em formações específicas, né? Então, tem aí, eu faço uma formação e eu vejo, sei lá, 3 famílias muito com perfil de acolher adolescente. Então, aí, claro, a formação básica não contemplou as especificidades do acolhimento do adolescente. Então, eu vou fazer algo para acolher adolescentes. Ou alguma perfil de acolhimento de crianças com deficiência física, deficiência intelectual. Então, acho que assim, a formação ela é uma base, tá? E ela continua depois, e semana que vem a gente vai falar do acompanhamento da família, e ela pode ser específica. Eu acho que cada vez mais, né, Ju, vai passando o tempo, a gente vai conhecendo outros serviços, a gente vai pensando como é um serviço que está em eterna mudança, e a gente sempre tem que pensar fora da caixinha, né? Tipo, não é... Gente, desculpa, assim, infelizmente eu vou falar para vocês vão fazer toda uma formação, vão ter um puta trabalho, aí depois da primeira turma vocês vão entrar na equipe e falar, gente, tem que fazer tudo diferente. Não, a próxima, não, nossa, isso não deu certo, isso foi legal, ou não atingiu o que a gente queria. Então, é constante, né, Ju? E é isso. Se você achar que, tipo, você atingiu a fórmula mágica, você se lasca. Porque não tem, vai mudando. Então, isso que você falou é muito importante. Agora, a gente tem discutido muito a ampliação do perfil. Aqui a gente atende de 0 a 6. E a gente está nesse momento, assim, vai ser 2 turmas ou a gente vai fazer um começo base e aí a gente vai dividir por faixa etária. Então, são coisas que a gente vai ter que pensar de acordo com os grupos, porque de fato, né? Apareceram umas questões aqui, depois a gente. Mas é porque a Camila está com a mão levantada tem um bom tempo. Fala, Camila. A gente tem muitos causos para contar, né, Júlia? Nessa nossa vida, eu também tenho muitos, mas eu estou com muitas dúvidas também, né? Eu me chamo Camila, sou assistente social, hoje eu estou no setor de acolhimento institucional do Juizado da Infância e Juventude, aqui da comarca de Goiânia, certo? E Goiânia, o serviço está sendo implementado, né, no município ainda. Então, eu queria fazer um comentário e tirar uma dúvida, na verdade. O comentário é que eu tenho estudado muito, me debruçado muito, né, estudar sobre família acolhedora, porque é um serviço novo, estou em processo de aprendizagem mesmo, assim, intensa, e eu tenho percebido que ele tem muitas similaridades, principalmente nessa questão da formação, da seleção, hoje você ia falando, eu ia me lembrando muito da preparação psicossocial pretendentes à adoção, né? É muito parecido. E quando você trouxe os temas, as etapas,
eu fiquei sentindo falta de falar do perfil das crianças, né, para essas pessoas que estão pretendendo ser serviço, né, de família acolhedora. Aqui no nosso PPJ, a gente tem um módulo, e é o módulo inicial, o primeiro módulo, a gente fala, né, quem são essas crianças, né, aonde estão essas crianças, a gente fala dessa vulnerabilidade delas, né, nessa necessidade de acolher essas vulnerabilidades. Então, é o primeiro módulo, eu queria compartilhar isso, que eu acho que, né, tem muita semelhança aí. E aí, como a Lara trouxe agora das intervenções específicas, né, que fala das adoções de crianças, né, pessoas com deficiência, enfim, e outras que hoje a gente tem chamado de adoções necessárias, né, em todo um conjunto, a gente também tem um módulo, né, após o perfil da criança. Recentemente também a gente fez essa reformulação no online, que a gente passou para o EAD, e virou, digamos que um subtópico ali em perfil da criança, que a gente chama de adoções necessárias. Então, a gente fala disso para todo mundo, porque às vezes, no caso do pretendente para adoção, e às vezes do pretendente de serviço de família acolhedora, ele está voltado ali, né, para um perfil, no caso, se o serviço for ampliado até adolescentes, como tem alguns casos aqui que a gente já conversou, de criança, né, ou de bebê, mas se a gente fala sobre isso, né, e estimula isso e diz que, né, essas crianças existem, às vezes a gente abre, né, caminhos. Recentemente aconteceu isso. No primeiro curso que a gente deu online EAD, eu fui a tutora, né, e tinha um casal que era muito legal, eles estavam muito abertos, tinha ali um certo perfil, ampliaram, acontece muito ampliação, claro que quando vem para ampliar, né, a gente faz toda uma análise, né, do porquê dessa ampliação, e eu acho muito importante falar disso para todo mundo, né, das adoções necessárias e do perfil, é uma contribuição que eu trago. E a minha dúvida é, o modelo de Goiânia, como está na nossa legislação, e aí eu quero ouvir da Júlia e de outros serviços, né, que já acontecem, que eu não sei se já acontece, mas eu não vi na sua fala, por isso que eu estou perguntando, do passo a passo da seleção. Como é que está pensada a legislação aqui em Goiânia? Está pensada assim: a equipe do Serviço de Família Acolhedora do Poder Executivo, do município, vai fazer tudo isso que você falou, né? Divulgação, a capacitação, a seleção, né? E vai dar ali, digamos que o parecer, né? E escrever, de fato, essa família está ali no banco de família acolhedora. Só que, de acordo com a lei municipal aqui, não acaba aí a seleção, né? A seleção feita pela equipe do Serviço de Família Acolhedora tem que ser validada pela equipe interprofissional forense do Juizado da Infância e da Juventude, né? Então, todo esse trabalho que foi feito é documentado e protocolado no juizado, vai virar um processo, penso eu que judicial, não sei se administrativo ainda, para a equipe do Juizado da Infância e da Juventude, né, com procedimento próprio, está assim na lei, por isso não sei se é judicial ou administrativo, dá, de fato, o parecer final, né, que essa família, de fato, está escrita como família acolhedora. Então, eu queria entender, né, se em Brasília, né, aqui do lado, está funcionando assim, ou em outros municípios, e como é esse diálogo, né, das equipes, porque podem haver divergências, podem não haver, né, pode haver consenso, pode não haver. Como é que vocês trabalham esse trânsito, né, de duas equipes técnicas, né, tendo que dar esse parecer final da inscrição dessa família? A Aline e a Lívia também acho que querem comentar. Eu vou só responder a Camila rapidinho para não me perder. Camila, a gente faz também essa contextualização do quem é essa criança. Isso fica no Famílias e Famílias e fica em Histórias de Vida. A gente fala muito sobre isso. Uma coisa que eu esqueci de falar é que no cotidiano do acolhimento, no último encontro, a gente tem trazido uma família de origem que teve o seu neto acolhido para falar. E tem feito muita diferença, porque isso é fundamental. Aqui em Brasília, a lei não trouxe essa especificidade, e eu vou ser muito sincera para você. Quando a gente estava discutindo o fluxo, eu bati o pé, que eu falei que eu não ia aceitar se houvesse uma outra avaliação. Por quê?
eu escrevo um parecer, depois de todo esse processo, aí o que a Lara falou, tem um critério que é objetivo. Então, comprovante de residência, o nada consta criminal, a questão de não estar inscrito no SNA, a documentação pessoal, comprovante de renda, tem esses critérios objetivos. A gente escreve um relatório psicossocial, encaminha junto com essa documentação para a Vara da Infância e da Juventude, que pode me fazer questionamentos. Nunca aconteceu, mas eles não precisam validar. Eles podem me questionar, mas eles não precisam me validar. Por quê? Eles não tinham, à época, a disponibilidade de participar do curso com a gente, de estar todos os dias no curso conosco. Então, eles não iam criar uma relação com aquelas famílias. E aí é muito difícil, por um relatório, né? Isso já é uma questão nos casos, no acolhimento em si, quando você escreve um relatório psicossocial, por exemplo, sugerindo uma reintegração, o juiz geralmente vem com um monte de perguntas sobre aquilo, né? Te devolve, porque ele não conhece, você conhece. Então, assim, na época eu falei, não, crivo não, vocês podem me questionar, mas e na lei isso não veio específico. Então, o que a gente faz é que todas as famílias precisam estar cadastradas na VIGE, mas elas não precisam estar validadas pela VIGE. Então, esse cadastro ele é compartilhado entre o Aconchego e a VIGE. Ao final de cada ciclo formativo, eu encaminho um relatório e todos os documentos para a equipe técnica da vara. Eles veem, se eles tiverem alguma objeção, eles me questionam, mas eles não revalidam isso. Tá? E tem funcionado super bem assim. Alguém perguntou das fichas de inscrição, que eu acho que tem a ver com isso. A gente tem um Google Forms com todo mundo que se inscreveu, e aí depois da habilitação a gente tem um arquivo físico e um arquivo digital com toda a documentação e todos os relatórios de todas as famílias. Então, depois que a gente só junta toda a documentação mesmo, a gente tem um primeiro confere, né? Ver se as pessoas podem fazer o curso mesmo, né? Se não puder, não adianta. Mas a gente só junta tudo no final. Ô, Júlia, só rapidinho. Aqui não vai passar só pelo crivo da equipe técnica, não. Vai seguir o rito processual, a equipe técnica, Ministério Público e despacho, sentença do juiz. Vai até para o Ministério Público. Não, eu acho que dá tem uma importância, assim, mas demora, né? Assim. Sim, a minha preocupação é ética, desculpa, é ética porque eu acho que eu não tenho capacidade, nem devo, se eu for lá olhar o código de ética, pelo menos da ciência social, né, validar o trabalho de uma ou outra colega nesses moldes, e de celeridade, né, das inscrições. Você trouxe aí toda uma dificuldade do número, você divulga, tem 100, vem 50, né, para mim isso dificulta o processo, e aí vai contra, né, na mão contrária dos princípios até da administração pública. Acho que foi Lívia e depois a Aline, né? Sim. Posso falar já? Então, eu sou Lívia, sou colega da Camila, aqui no TJ Goiás, na Vara da Infância, no setor de acolhimento institucional. Eu acho que, em relação a esse crivo, né, da equipe do Judiciário, aqui em Goiânia, eu acho que foi válido ainda, até porque o Executivo aqui está tendo muitas dificuldades para implementar o serviço. Desde 2018, a lei foi aprovada, caminhou um pouquinho em 2019, estagnou em 2020, e nós temos uma rotatividade desse Poder Executivo, né? Que as equipes não têm essa coesão que você falou que é tão necessária desde o início, né? De ter uma equipe bem formada, como a gente conhece o Grupo Aconchego em Brasília, que tem. Mas, enfim, minha pergunta maior não é essa. Eu não participei do último encontro, assisti a aula depois, então não tive oportunidade de tirar minha dúvida, mas é em relação ao seguinte: se eu tenho o perfil de famílias, né, que querem, e é até necessário, pelo que a Jane falou no encontro passado, de estabelecer um perfil, que tipo de criança que eu estou disposta a receber. E
e eu tenho uma criança que eu também tenho um perfil para um tipo de família. Como que se dá esse acolhimento? Como que dá essa indicação dessa criança para aquela família, sendo que, no encontro passado, foi falado de uma experiência de que, e sempre foi uma dúvida, uma preocupação minha, desde o início de pensar o fluxo aqui junto com o executivo. Quem vai fazer o encaminhamento dessa criança para a família acolhedora? O próprio conselheiro tutelar? Ele tem acesso a todos esses dados de perfil? Se é um acolhimento emergencial, para onde essa criança vai? Então, esse fluxo me preocupa muito. Quem vai fazer a análise para encaminhar a devida criança ao perfil daquela família? E isso é uma dúvida muito... E outra questão que eu ia perguntar mesmo, assim, de curiosidade, vocês já receberam algum cadastro de família, famílias que pretendem ser famílias acolhedoras e que a única motivação fosse financeira? Porque tem uma contrapartida, né? Pelo menos aqui tem, e me preocupa muito, porque a realidade de Goiânia em relação aos conselhos tutelares, às vezes é de muita politicagem, de usar o cargo para fazer uma política. E eu tenho muito medo, assim, minha insegurança em relação a esse encaminhamento direto do conselho tutelar para uma família acolhedora e quais são a motivação do conselho indicar a criança para aquela família, entendeu? Não sei se eu fui clara, mas a minha preocupação é mais esse fluxo para o acolhimento. Ô Lara, eu vou fazer merchan, tá? Vocês, dá licença, você e o Rafael, vocês me desculpem. A Karina, que era, eu não sei se é a Karina que está coordenando aí. Olívia, me contrata. Minha família mora aí, tô querendo ir para Goiânia. Meu sonho. Me Eu queria um emprego aqui em Goiânia, seria maravilhoso. Vai, vamos abrir uma filial, é tão pertinho, me contrata. Super Há os que me chamem de centralizadora, tá? O que acontece? Esse fluxo aqui em Brasília, eu sou centralizadora e eu sou muito sincera. Peraí, filha, a mamãe agora está ocupada. Esse fluxo aqui em Brasília deu muito pau, deu muita briga. Por quê? Porque já tinha uma briga anterior sobre quem faz os encaminhamentos em geral. Porque apesar de ter uma compreensão de que a gestão da política é da Secretaria de Assistência, aqui a gente tem só uma vara da infância e juventude, que tem um amplo conhecimento da rede de acolhimento. E algumas vezes eles fazem o encaminhamento direto para as instituições, tá? Teria um acordo que seria pela central de vagas, que é da secretaria, mas algumas vezes a vara faz o próprio encaminhamento. Então, a questão do fluxo aqui, ela já era uma questão um pouco belicosa antes. Quando a gente foi construir o fluxo, a primeira coisa que a gente determinou foi isso que a gente estava discutindo com a Camila, né? Quem faz a formação e o cadastro das famílias somos nós, porque nós temos essa relação. Dito isso, como é que ficou acordado? Aí o judiciário e o executivo que se matem para quem vai encaminhar, mas pergunte para mim, chegou uma criança e tem um sistema, a vara tem um sistema e a secretaria tem um sistema. Então, eles viram lá, a meta do aconchego é 20 e está com 18 crianças e chegou uma criança na faixa etária deles. Eles me ligam para o aconchego, criança tal, perfil tal, larará, você tem família? Aí eu vejo a minha lista, me dá 10 minutos. Oi, fulano, não sei o que, criança, parará, você pode acolher? Posso. Aí eu retorno. Tenho família, pode fazer o encaminhamento. Aqui funciona assim. Quando é acolhimento emergencial, que é do conselho tutelar, o conselho vai pela secretaria, a secretaria tem um lugar que chama central, leva essa criança para a central e a central me consulta. Então, se consulta o aconchego, ninguém liga diretamente para a família. Por quê? Isso é uma coisa importante. Essa família tem uma relação aqui em Brasília com o aconchego. E uma coisa que eu não falei, mas que tem que estar presente durante todo o processo, é a importância de negar o acolhimento. Se liga alguém da vara da infância direto para uma família e fala assim, oi, aqui é do tribunal, eu queria saber se você acolhe uma criança, é muito mais difícil falar um não para o juiz.
que você não conhece. Para mim, que conheço, tenta, Ju, esse mês aqui tá muito apertado, aconteceu tal coisa, não dou conta. Tá? Aí, mas se não achar mais ninguém, me liga. Ah, tá, te ligo. Não ligo, né? Então, aqui a gente fez o fluxo assim. Se é a secretaria, se é a vara, eles que se matem. A Brígida nem tá aqui hoje para brigar comigo, mas eles que se matem, mas eles questionam a vaga para o aconchego. Eles não fazem contato direto com as famílias. Porque dessa maneira, Lívia, a gente conseguiu uma relação muito transparente e verdadeira com as famílias. Quando elas não se sentem à vontade para acolher, elas não acolhem. E a gente, a gente sabe que tem famílias, por exemplo, isso você vai percebendo na relação, que são excelentes para acolher as entregas voluntárias, que são acolhimentos mais curtinhos. Se fosse um terceiro que fosse fazer esse encaminhamento, ele ia fazer assim, fulano acolhe bebê, né? E ia mandar para o primeiro fulano da lista, às vezes por ordem alfabética. E a equipe que fez a formação, ela tem uma capacidade de saber se aquela família dá ali para um acolhimentozinho mais curto, e aquela família, se aquele negócio desembolar para uma longa permanência, vai segurar o rojão. Então, é o meu entendimento que é a equipe técnica do serviço que tem a competência para fazer isso. Eu acho, só para finalizar, obrigada, acho que você me respondeu bem, eu acho que é uma discussão que a gente ainda vai ter que ter aqui em Goiânia, né, porque o serviço não está ainda efetivado, mas pelo modo que está posto até agora, eu acredito que, diante da realidade de Goiânia, que 90% dos acolhimentos são emergenciais. O conselho vai lá e retira, muitas vezes depois a gente avalia que era até desnecessário, mas ele vai lá e faz e informa. E aí ele leva imediatamente essa criança para o abrigo, para a instituição de acolhimento que existe hoje em Goiânia. Então, pensando nisso, é um trabalho que nós vamos ter árduo de criar esse fluxo, principalmente, eu não sei qual o papel nosso, enquanto equipe interprofissional do Juizado da Infância, de contribuição para formar essa equipe no município, que eu acho que tem que ser no modelo do aconchego. Acho que vocês já fazem um trabalho excelente, não só em relação à família acolhedora, mas para todo o trabalho que eu conheço de vocês. E eu acho que aqui a gente ainda vai caminhar e discutir esse fluxo, mas vai ser belicoso, como você disse que foi aí. Não vai ser fácil. Mas eu preocupo muito com a proteção das famílias e das crianças, para elas não irem parar numa família que não tem perfil para atendê-las também, né? Mas essa era a minha dúvida. Ou seja, nós temos um problema. Continuamos com ele. Olívia, eu quero comentar também que aqui em São Paulo a gente funciona muito parecido com o funcionamento de Brasília. Acho muito importante que quando se inicia esse serviço, realmente a rede tem que sentar e pensar no fluxo, porque não pode se lidar com o acolhimento familiar como a gente lida com o institucional. É outra lógica. A gente os encaminhamentos não são feitos da mesma maneira, né? É importante é centralizado. Talvez eu também seja, Júlia, centralizadora, mas eu acho que a gente precisa ser assim, porque a gente tem que cuidar dessas famílias acolhedoras também, né? Então, é sempre centralizado no serviço, né? Assim, de jeito nenhum, o Conselho Tutelar pode acionar uma família acolhedora por conta própria. Isso seria, cabelo em pé, assim, tipo, isso não pode acontecer. E aí, dependendo do município, cada um vai se organizando. Então, tem município, Lívia, que se precisa de um acolhimento emergencial, a criança vai para o acolhimento institucional, passa uma noite, e aí logo a equipe do familiar é acionada, e aí se combina a transferência da criança do institucional para a família acolhedora. Isso é uma possibilidade. Então, a criança fica uma noite, 2 noites no institucional até que se organize. Ou outros municípios têm família acolhedora de urgência. Então, são famílias que são preparadas, então elas estão 24 horas disponíveis. Então, a técnica pode ligar para ela sábado, meia-noite, fulana, vai chegar um bebê, uma criança. E aí essa família fica alguns dias com essa criança, até que ela possa ir para uma família acolhedora normal, assim, de média permanência. Entendi. Enfim,
tem que se ver a necessidade aí de Goiânia, mas tem possibilidades, né? Esse modelo foi o primeiro que eu vislumbrei assim, ao ler a lei, né, do jeito que está posta, essa possibilidade de levar, em casos emergenciais, para o acolhimento institucional, e ali, no dia seguinte, a família acolhedora, a equipe da família acolhedora ser acionada e identificar uma família que tenha perfil para atender aquela criança e encaminhar. Por enquanto, é um que eu estou vislumbrando na realidade de Goiânia, mas essa ideia de uma família acolhedora emergencial também eu acho que é bem bacana. Aline também está com a mão levantada. Vocês estão me ouvindo? Aqui em Uberlândia também, a gente recebe direto de nós e faz isso, faz a ligação, por exemplo, agora no nosso grupo de WhatsApp, a nossa coordenadora já está falando, chegou um bebê, temos família para acolher um bebê, e aí a gente vai mobilizando dessa forma. De qual município você é mesmo, Aline? Perdi. De Uberlândia. Ah, você é da equipe de Uberlândia. Legal. Sim, sou psicóloga, equipe técnica de Uberlândia, né? Não me apresentei. E eu queria, agora com a fala da Lívia, né? Eu retomei uma outra questão que a gente já discutiu em equipe, que eu queria trazer aqui para a discussão também, assim, né? Para ouvir como que vocês estão fazendo, né, Júlia e Lara também aí. Gostei muito da ideia de qualificar a nossa intuição, né? Porque em alguns momentos a gente, no processo de cadastrar, essa família tem alguma coisa que não está encaixando e a gente às vezes não consegue explicar, então tem que ter uma investigação ali muito cuidadosa e qualificada. E um questionamento que a gente fez recente, aqui em Uberlândia, a gente tem um perfil de famílias com poder aquisitivo não alto. Muitas famílias acessam o benefício do Bolsa Família, por exemplo. Muitas famílias acolhedoras acessam o benefício do Bolsa Família. E aí, numa discussão em equipe, a gente, né, chegou nessa questão. A família que acessa o benefício do Bolsa Família, né, é uma família que compreende que, de uma certa forma, encontra-se em vulnerabilidade, né, que tem uma condição socioeconômica baixa, de uma certa forma precária, e por isso acessa um benefício socioassistencial, e aí, no caso, ela é candidata a ser família acolhedora. E aí vem alguns questionamentos, né? Quais são essas motivações? Há uma motivação, talvez, em questão à bolsa, ao auxílio que é dado, né? Faz sentido uma família que acessa, por exemplo, vários programas assistenciais, ser família acolhedora, ela vai conseguir, e aí a gente tem hoje acolhendo famílias acolhedoras que conseguem fazer um acolhimento de excelência e recebem sim o Bolsa Família, que estão numa área da cidade de Uberlândia, em um bairro que tem um alto índice de criminalidade, por exemplo, mas que acompanhando a gente consegue identificar que está fazendo um acolhimento legal. Mas esse questionamento veio nesse processo, assim, de fazer novos cadastramentos, para a gente entender se a gente consegue, como que a gente vai manejar isso. Então, acho que é uma questão que eu queria saber se vocês têm alguma coisa para contribuir em relação a isso, se essa problemática também tem aí, e como vocês acreditam que seria mais adequado de lidar. E um outro ponto, que aí eu até perguntei no chat se é uma coisa para se perguntar hoje, ou se é uma coisa dos próximos encontros, mas eu vou perguntar, daí se não for hoje, a gente conversa depois. Eu queria saber, né, que a gente falou muito do processo de cadastrar, eu queria muito saber como que é o processo de vocês de desligar a família, né, de descadastrar uma família acolhedora. Aqui em Uberlândia, a gente é um serviço com um número de 60 vagas para acolhimento, a gente acolhe de 0 a 18 anos, e a gente, então, tem famílias que fazem um acolhimento muito bacana, e às vezes, num segundo acolhimento, a gente tem uma experiência ruim, uma avaliação ruim, uma postura inadequada, né? Alguns a gente consegue identificar. A gente tem um instrumental de uma advertência, né? Por escrita, se caso for necessário, faz um comunicado à vara da infância, para anexar no processo deles lá, né? No fórum. Outros, a gente, né, entende que não tem o perfil e vai fazendo o desligamento, né? Então, uns a gente consegue fazer uma chamada, né, um atendimento, explicar as razões pelas quais está sendo desligado e
e a gente faz a carta de desligamento. O que eu queria saber é se vocês têm um protocolo para fazer o desligamento da família, como que acontece esse desligamento, porque como acontece às vezes também, uma família está fazendo um acolhimento de uma criança mais velha, ou de um adolescente, porque o perfil dela é de adolescente, vamos supor, 13, 14 anos. Está nesse acolhimento, por N motivos, o acolhimento se encerra. Ou teve reintegração familiar, ou teve que voltar para o acolhimento institucional, enfim. Mas se encerra. E a gente entendeu que essa família foi inadequada. Só que, ao mesmo tempo, a equipe fica, de uma certa forma, numa angústia muito grande, no sentido de que foi inadequado, vamos tentar conversar, vamos fazer uma advertência, vamos tentar um próximo acolhimento. Por quê? Porque é uma família que acolhe crianças maiores, é uma família que acolhe adolescente. Vamos tentar mais um pouco, vamos estar junto dessa família. Só que tudo tem um certo limite, assim, né? Como a Júlia trouxe, as famílias acolhedoras também são famílias, também são gente, tem vários outros atravessamentos. E aí eu queria ouvir um pouquinho sobre essas duas colocações, se fizer sentido da gente conversar agora. Eu vou tentar ser bem breve. Queria fazer um parênteses, né? A Luzineide escreveu aqui no chat que ela é da equipe do executivo lá de Goiânia, né? A Karina, que estava coordenando, eu não sei se ela fez com a gente uma época, ela participou de uma formação, e uma coisa que eu discuti muito com a Karina, e eu acho que cabe falar aqui nesse módulo, é que a gente tem que pensar nas diferenças entre uma execução direta e uma execução indireta. A execução direta, ela é atravessada pelas questões e burocracias do município, gente. Isso é uma questão, né? Tem municípios, eu não lembro lá onde é que é, mas foi num encontro com você, que alguém falou que tem que fazer um edital de chamamento para a família acolhedora, um chamamento público. Então, tem outras questões que atravessam a formação quando é um serviço de execução direta, né? E um serviço de execução indireta, ele tem facilidades, mas ele tem algumas outras dificuldades que tem a ver com isso que a Aline falou. Então, por exemplo, uma família que é de baixa renda, do Bolsa Família, por exemplo. Nós que somos execução indireta, não somos nós, aqui em Brasília é assim, que fazemos o pagamento da Bolsa. A Bolsa ela é paga pela secretaria. E isso tem um atraso. A Bolsa atrasa, tá? Então, isso tem que ser avaliado junto com essa família. O que isso significa? Que uma família de baixa renda, ela não vai poder acolher? Jamais. É exatamente isso que você falou. Existem potencialidades em cada núcleo. Então, as famílias que a gente tem aqui, que são famílias que acessam a rede pública, elas são famílias que são muito desenroladas, que elas não demandam, por exemplo, da assistente social e fazer um cadastro no posto, uma matrícula na escola, porque elas já conhecem a rede. E isso é muito massa, assim, é muito legal. E elas têm outros diálogos, outras potencialidades, mas aí a equipe tem que estar atenta de que maneira que o acolhimento vai impactar na saúde financeira dessa família, tá? Porque é isso, no nosso caso, quando a gente vai fazer essa avaliação, se a bolsa atrasar, o aconchego tem como prover leite, quando é um bebê, leite, fralda, item de higiene pessoal, se essa família não conseguir comprar, né? Então, são coisas que tem que perpassar e que a gente vai conversar diretamente com as famílias. O processo de desligamento de uma família acolhedora, eu acho que isso tem a ver com formação, sim, porque eu acho que isso precisa ser dito na formação, né? As famílias, elas podem se desligar e serem desligadas a qualquer tempo. Como nós fazemos aqui. A gente faz uma entrevista, né? A gente faz um encontro com essa família. No final de cada acolhimento, a gente faz uma avaliação, né? Para avaliar aquele acolhimento e para avaliar, inclusive, a pertinência da continuidade. Uma vez que essa família é desligada, vai ser desligada, a gente tem um termo de desligamento que ela assina, que a gente escreve qual que é o motivo, e aí a gente encaminha isso para a vara da infância, para aquele cadastro daquela família não ser mais válido. Mas o mais importante para a gente é que nesse processo, aquela família compreenda
o porquê que ela está sendo desligada. Porque muitas vezes ela acha que ela fez um super acolhimento, assim, né? Então, de que adianta eu desligar se ela não refletir sobre isso, né? Aí se fez uma outra questão. Ah, tá. Sobre a mudança de perfil. Acho que é nesse momento de avaliação, né? Avaliar qual é a pertinência da mudança de perfil. Né? Não sei se a Lara quer complementar mais alguma coisa, não sei, a gente está estourado de tempo, né, Lara? A gente tá. Tem muita coisa, né? Esse encontro podia ser ser desdobrado, Ju. Não, acho que assim, o desligamento da família, acho que todo o processo de seleção é muito. É um processo de seleção, né, Aline? Né? Então, acho que isso está posto. A família pode achar que super tem o perfil e seguir, a equipe vai falar, não, você não tem, né? Isso com conversa, muito delicado e tal, mas. E o desligamento. Eu acho que um dia a gente podia fazer um encontro, né, Ju? Só para falar dos pepinos, mas para mim é um dos momentos mais difíceis assim do acolhimento. Não é nada fácil você ter que desligar uma família que não entende que precisa ser desligada, né? Que não quer ser desligada. Acho que tem toda uma delicadeza, tem um desgaste da equipe também, enfim. Mas às vezes é necessário, né? E muitas vezes a própria equipe, a própria família que se desliga. Normalmente as próprias famílias vão falando que não estão dando conta ou mudou alguma coisa da vida, né? Mas qual que era a outra pergunta, Ju? Agora eu me perdi aqui. Do perfil. Do perfil. O perfil, eu vi que rolou uma conversa aqui no chat, né, sobre a questão do perfil. Eu acho que delimitar o perfil é muito importante. Não acho que coloca a gente com uma questão moral, assim, na verdade, eu acho que coloca a gente com acolhimentos mais certeiros, de certa maneira, sabe? Se a família tem o perfil e fala que precisa de uma criança mais velha que possa ir para a escola, que possa estar em outros espaços e tal, e eu coloco um recém-nascido prematuro que vai acordar 20 vezes durante a noite, vai ser muito difícil, né? Então a gente tem que escutar as famílias e sempre lembrar que elas são voluntárias, elas não são profissionais. Isso tem sempre... uma coisa desculpa te cortar, mas uma coisa desse perfil que eu acho que é uma dica. Que perfil é esse? Que não é assim. Aqui a gente olha a idade, grupo de irmãos, questão de saúde, mas uma família que fala assim, eu quero acolher, até hoje nunca aconteceu assim, eu quero acolher só se for uma menina. Mas assim, por quê? Né? Nunca veio uma família assim com uma super justificativa que eu achasse válida. Geralmente, essa questão já é uma questão que eu falo, opa, né? Por que só uma menina? Porque eu tenho 3 filhos, eu sempre sonhei em ter uma filha. Alto lá. Então, o perfil, ele traz questões interessantes quando a gente vai se perguntar por que daquele perfil. Exato, não é a mesma coisa quando a gente fala em perfil, tipo, não é a mesma coisa do Cadastro Nacional de Adoção, né? É diferente, é uma coisa muito mais, mais ou menos idade, se dá conta de questão de saúde, se dá conta de mais de uma criança, né? É por aí, acho que essas especificidades não entram, né? Até porque com a gente acho que nunca chegou, é que eu também não estou na lida de serviço faz um tempo, mas já conheci serviços que falaram que família bem específico, assim, e é estranho, né? Chama atenção. Gente, a gente precisa ir encerrando. Não sei, Ju, você quer deixar seu contato? A gente Pode passar meu contato, passa meu contato aí. Tem prazo. Bom, os prazos eu acho que a Lara vai falar depois, né? Questão do tempo, né? Porque acolhimento, gente, é uma caixinha de surpresa. Nunca sabe se a criança vai ficar uma semana ou se vai ficar um ano, assim. Então, isso tem que ser avaliado com a família, assim. Qual que é o tempo que ela está disponível. O que o ECA diz é até 18 meses, mas
Vocês vão ter um encontro que fala só sobre acolhimento de adolescentes. E aí os adolescentes geralmente são de longa permanência. Eu vou colocar meu contato aqui no chat para vocês. O que vocês tiverem, eu estou super à disposição, né? Eu, de vez em quando eu não tenho nada na terça-feira, eu consigo aparecer, porque eu adoro ver os encontros que os meninos fazem. E é isso, assim, eu acho que eu trago muito mais pergunta do que qualquer coisa. Vamos fazer, Lara, um encontro só sobre causos e problemas, que eu acho que é importante. A gente vai desestimular as pessoas. Não, mas estou brincando, mas é importante para a gente pensar estratégias, né, a partir do que vai acontecendo. Lara, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Tem algumas pessoas que estão tendo dificuldade com a lista, né? Mas a gente até agora está tendo a metade do pessoal já assinou, né? Aí só pedir para quem tiver com dificuldade falar comigo no WhatsApp, tá? Que a gente vai mandar no grupo do WhatsApp, qualquer coisa, estou falando com algumas pessoas. E pedir para as pessoas também clicarem no link, né? Porque quando a gente fecha a sala, fecha tudo e aí quem está acessando por aqui não vai, aí vai ter que pegar pelo WhatsApp mesmo, mas eu estou mandando o link aqui para as pessoas clicarem e tentar preencher. Boa, Rafa, obrigada. Então, alguém perguntou da questão do adolescente, acho que a gente vai falar depois melhor sobre isso, tá? Quem não conseguiu assinar nenhuma vez a lista, entre em contato com o Rafael, gente, porque, enfim, talvez seja uma questão aí do dispositivo de vocês, tá? Eu não consigo. O que acontece, Tânia? Não sei, não consigo assinar. Não assinei nenhuma das 3 vezes. A primeira reunião eu entrei atrasada, né, por causa do horário, que eu entrei no horário daqui do Mato Grosso do Sul, mas era horário de Brasília, e daí na reunião passada não consegui assinar agora de novo. Estou entrando lá e não consegui. Tá. Manda um Só para WhatsApp. dizer que eu estou aqui, tá? Mas tem que assinar, Tânia. Se vocês não assinarem, não tem como a gente saber. Então, quem não conseguiu assinar agora, manda no WhatsApp para o Rafael pedindo, tá bom? Aí talvez pelo WhatsApp role. Olá. Beleza. A mim, quando cliquei, eu tava tendo abriu no dificuldade. Internet Explorer. É isso que eu ia falar. Quando eu não cliquei, consegui no Explorer. abriu no Internet Explorer. Na Chrome. Mas abriu. Espera aí. Mas abriu. Quando eu clico no link, Rafael, abriu o Explorer. Aí eu estava esperando abrir o Chrome. Aí foi que eu vi, demorou, mas está abrindo no Explorer. Aí eu até ia copiar o link para abrir no Chrome. Aí quando eu voltei lá, abriu, estava abertas várias no Explorer, porque estava clicando e parecia que não estava abrindo. Tá. A gente vai mandar no grupo também de WhatsApp, tá bom? Assim fica mais fácil. Gente, a gente precisa encerrar. Ju, queria super agradecer sua participação. Muito bom, muito obrigada. Muita experiência aí, né? Sempre ótimo te ouvir. Obrigada, gente. Ju, se quiser deixar uma última palavra. Não, eu queria agradecer. Obrigadão, viu, Lara? Eu adoro estar com vocês, é um super prazer. Né? Muito obrigada. Tá, gente, abram as câmeras, os microfones, vamos dar um tchauzão. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Semana que vem. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Vou fechar aqui a sala. Tchau, tchau.